Olá, o programa de hoje vai tratar de assuntos ligados à infância e adolescência. Justiça restaurativa, penalidades, reintegração e recuperação de adolescentes que cometem infrações serão discutidos nesta edição. Veja esse e outros destaques do Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário do Maranhão com a TV Assembleia. A permissão para alteração de nome da pessoa transgênero nas certidões direto nos cartórios. Mais de 32 mil processos arquivados e retirados das unidades judiciais na semana de baixa processual. Estão abertas as inscrições para casamentos comunitários nas comarcas de Rosário e Buriticupu. E o primeiro juizado criminal de São Luís também abre inscrições para a seleção de projetos sociais para recebimento de recursos financeiros. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre os serviços oferecidos pelo Centro Integrado de Justiça Juvenil, internação de adolescentes em conflito com a lei e outros assuntos é o juiz José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Ilha. É agora mesmo, no Justiça Cidadã. De 13 a 15 de junho, corregedores da Justiça de vários estados estiveram reunidos na cidade de João Pessoa, durante o 78º encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça. Ao final do evento, eles aprovaram a Carta de João Pessoa. O documento delibera que temas relacionados à área de infância e juventude serão permanentes nos próximos encontros. Isso por ser um dos assuntos prioritários para o Poder Judiciário em todo o país. E hoje quem conversa com a gente é o juiz José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Ilha. Seja bem-vindo, doutor Costa. Ok. Eu queria que o senhor explicasse qual é a competência da 2ª Vara da Infância e Juventude de São Luís e quais são as diferenças em relação à 1ª Vara. A 1ª Vara, ela tem a competência de apreciar os pedidos de adoção e também as ações civis afetas a adolescentes e crianças no âmbito dos seus interesses individuais, difuso e coletivo. A 2ª Vara, por sua vez, ela é adstrita aos atos infracionais praticados por adolescente com aplicação da medida socioeducativa cabível. Então, a 1ª Vara, ela é de natureza civil e a 2ª Vara é de natureza penal juvenil. Doutor Costa, e como funcionam o processo e as penalidades em relação aos adolescentes que cometem infrações? Os adolescentes que cometem infrações, que cometem crime, que são chamados atos infracionais, eles respondem de forma similar aos adultos. É um processo em que ele tem garantias processuais como do direito de defesa, como do contraditório, do direito ao silêncio, de oferecer recurso e de ter defesa técnica. Então, ou através de advogado ou de defensor público é garantido a esses adolescentes. Ao final, há um julgamento e, se ele for responsabilizado, o juiz deve aplicar uma medida socioeducativa. Então, o processo é similar com as garantias que têm os adultos. As medidas aplicadas a ele são chamadas medidas socioeducativas. Para o adulto é pena, para o adolescente é medida socioeducativa. É socioeducativa em razão de que o adolescente ainda está numa fase de formação, tanto biológica como psíquica, e ele não tem o discernimento como um adulto já formado. Então, por isso, as medidas têm também esse conteúdo que é predominantemente socioeducativa. O senhor poderia pontuar algumas medidas socioeducativas que são... As medidas socioeducativas, a mais leve é a medida de advertência e a mais rigorosa é a medida de internação. Aí passa pela medida de reparação do dano, por medida de prestação de serviço à comunidade, medida de liberdade assistida, medidas de semiliberdade e, ao final, a internação. A internação é de 6 meses até 3 anos, enquanto as medidas em meio aberto, como liberdade assistida e
prestação de serviço à comunidade em torno de 6 meses. Então, como o próprio nome já diz, socioeducativas, o objetivo principal é educar e não exatamente punir. É isso. Então, o objetivo é fazer com que esse adolescente se responsabilize, tenha consciência do ato que praticou, mas buscando alternativa para ele não voltar a reincidir e tenha compreensão e maturidade para enfrentar os novos desafios da vida. O sistema penal brasileiro, bastante criticado, dizem que não recupera ninguém. Quais são hoje as principais dificuldades na busca pela reintegração e pela recuperação desses jovens, doutor? Olha, para os adolescentes de 12 a 18 anos, esses que é o nosso público, a dificuldade maior está principalmente no campo do trabalho. A maioria desses adolescentes já querem alguma renda, principalmente 16, 17, 18 anos, já querem alguma renda e encontram dificuldade no mercado de trabalho, encontram dificuldade de trabalho aprendiz. Aqui em São Luís não tem nenhum programa de trabalho aprendiz. Os cursos de formação profissional também exigem, a maioria, esses cursos até fornecido pelo governo federal, a maioria exige um ensino médio. E a maioria desses adolescentes envolvidos em ato infracional aqui na capital tem um ensino fundamental. Então ainda precisamos adaptar isso. Além disso, é que nós temos a grande dificuldade de enfrentamento da drogadição. Aqui nós temos um CAPS para criança e adolescente, fica no Turu, e que termina muito mais prescrevendo medicamentos. E isso a gente sabe que não é suficiente. É preciso ampliar, porque esse é um dos motivadores da criminalidade e dos atos infracionais do adolescente, é a droga. Seja ele iniciando o consumo, seja com mecanismo de sobrevivência, se integrando ao tráfico. A entrevista com o juiz José dos Santos Costa continua daqui a pouco. Aproveite agora para anotar o número do telejudiciário e se informar sobre serviços da Justiça. É o 0800 707 1581. Mas ligue de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. É de graça. Quer que eu repita? 0800 707 1581. E agora, qualquer pessoa transgênero já pode requerer a alteração do prenome e do gênero na certidão de nascimento ou de casamento diretamente nos cartórios, sem a necessidade de autorização judicial. O procedimento foi definido por meio do provimento assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, e considerou os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade, assim como o direito à autodeterminação do próprio gênero. Ela é conhecida por Netinha Moraes da Conceição desde jovem. Ainda era adolescente quando passou a se chamar assim, mas nos documentos o nome de registro, Pedro Julião de Moraes Neto. Quando soube que podia fazer a alteração do nome para Isis Moraes da Conceição, sem a necessidade de uma cirurgia, Netinha foi ao cartório buscar seus direitos, mas encontrou dificuldades. Eu fui em Vargem Grande, né? Aí eu fui até o cartório e comuniquei para a moça que eu já queria poder mudar o meu nome, né? Aí entreguei meu documento para ela. Aí ela disse que ainda não estava sabendo, mas que mandaram para cá, para São Luís, para o TJ, para mandar dar resposta se podia ou não mudar o nome. Aí eu estou ainda aguardando. O nome faz parte dos chamados direitos da personalidade, que visam preservar a dignidade dos indivíduos. Foi para resgatar a dignidade das pessoas que não se identificam com o próprio nome que o Supremo Tribunal Federal autorizou, por unanimidade, a possibilidade de transgêneros alterarem nome e gênero no registro civil. O Maranhão foi o 8º estado do Brasil a regulamentar a mudança, mas na última quinta-feira, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, editou um provimento nacional, unificando o procedimento em todo o país. A juíza corregedora Jaqueline Caracas explica os caminhos para quem tiver interesse. É uma medida muito importante que vem aí no esteio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi tomada em março desse ano, numa ação direta de inconstitucionalidade, em que houve a permissão de que as pessoas, os transgêneros, possam mudar de nome e de sexo, independentemente de autorização judicial. Então, o que o provimento faz? O provimento traz a regulamentação, ele traz quais são os documentos que são necessários, o procedimento que essas pessoas interessadas podem tomar
e procurar o cartório para poder, então, fazer o pedido de mudança de nome ou de sexo, ou ambos. São muitos os documentos: original de certidão de registro civil ou de casamento, originais e cópias do RG e CPF, cópia da carteira de identidade social, se houver, certidões de distribuição civil, criminal e de execução criminal, certidões das justiças eleitoral e do trabalho, certidões de tabelionato de protestos, além de SPC e Serasa, e certidão negativa de débitos tributários, municipais, estaduais e federais. A magistrada justifica a exigência de tantos documentos e orienta a quem tiver dificuldades ao procurar um cartório. Alguns documentos são exigidos por uma questão de segurança jurídica mesmo, né? A mudança de um nome de qualquer pessoa, ela tem muitas repercussões na vida civil dessa pessoa e também em relação a terceiros. Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade ao procurar o cartório, ela pode procurar o juiz da cidade, daquele onde o cartório fica, para resolver qualquer questão que esteja pendente. E o próprio cartorário, se tiver alguma dúvida, pode levar a questão também para o juiz para que seja decidida. Para mim vai ser muito bom, porque eu vou me tornar uma pessoa que eu sou através dos meus documentos. Porque quando a gente chega em qualquer estabelecimento, as pessoas veem a gente de outra forma, né? Principalmente no documento. E eu, com o meu nome, que eu estou querendo, vai ser totalmente diferente. As pessoas vão me olhar como eu estou, não como antes. Então vai ser muito bom para mim. É a realização de um sonho também, né? Com certeza, não sou meu, mas de várias outras que tem também, né? Vai ser muito bom isso. No próximo bloco, o juiz José dos Santos Costa vai explicar como funciona o Centro Integrado de Justiça Juvenil. E também o que é a justiça restaurativa. Você também vai saber como mais de 32 mil processos foram arquivados definitivamente durante a semana de baixa processual. Espere que você vai ver, o intervalo é rápido. Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia, já está de volta. Hoje, conversando com o juiz José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Ilha. Doutor Costa, como funciona e quais são os principais serviços oferecidos no Centro Integrado de Justiça Juvenil? O Centro Integrado de Justiça Juvenil, ele está localizado ali no Anel Viário. E há um ano e meses somente, ali reúnem-se todos os órgãos que lidam com o ato infracional, desde a delegacia do adolescente infrator, a DAI, ao serviço lá de atendimento inicial da FUNAC, o Ministério Público, Defensoria Pública, 2ª Vara e um núcleo de justiça restaurativa. Com a integração desses órgãos, é possível você racionalizar tempo, dar um tratamento mais humanizado ao adolescente que se envolve em infração, para os pais poderem acompanhar melhor e, ao mesmo tempo, as audiências ocorrer com a maior rapidez possível, fazendo com que o adolescente que tenha que responder em liberdade, ele logo seja liberado ou possa, mediante uma remissão, cumprir logo uma medida socioeducativa ou aguardar, seja internado ou não, o desfecho do seu processo. Então, a garantia desses direitos, de um tratamento humanizado e de rapidez, é o que tem oportunizado o Centro Integrado, um local onde adolescentes e famílias lá podem ser muito bem atendidos. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 18? É isso, funciona de segunda a sexta-feira. E todos os adolescentes, segunda a sexta-feira, que forem apreendidos em flagrante, todos eles ouvidos na 2ª Vara da Infância e Juventude, e não no plantão. O plantão, só aos finais de semana, é que o juiz plantonista delibera se vai ter internação ou não do adolescente. Segunda a sexta-feira é na 2ª Vara, é no Centro Integrado de Justiça Juvenil. Falando sobre justiça restaurativa, o que seria e como funciona? Justiça restaurativa é algo muito novo, ainda no mundo, vem crescendo e no Brasil. Aqui no Maranhão ainda estamos dando os primeiros passos, mas há, por parte do CNJ, uma resolução determinando que todos
os tribunais efetivem a justiça restaurativa e, além disso, tem uma diretriz, uma recomendação que isso tem que ser meta de todos os tribunais. Justiça restaurativa é uma forma nova de se ver o crime ou o ato infracional, vendo como um conflito de relacionamento, em que as próprias partes, o ofendido, o ofensor, possam eles, com a mediação de uma terceira pessoa, envolvendo também familiares e membros da comunidade, resolver aquele conflito. Então, é possível fazer isso desde que as partes assim o queiram. Na área da infância e da juventude, é possível em qualquer ato infracional, desde que as partes assim o queiram. O ECA prevê um instituto da remissão, onde isso oportuniza. Em relação aos adultos, ainda tem uma certa limitação, mas a justiça restaurativa também, além dela poder substituir o processo penal, ela pode, ou o processo do ECA, ela pode também ser complementar, porque o objetivo da justiça restaurativa é a reparação do dano da vítima, do dano sofrido pela vítima, e a restauração das relações. Aqui nós fazemos sempre pré-círculos, que é encontros individualizados com o ofensor, depois com o ofendido, mostrando essa alternativa, se eles estão dispostos. E quando se realiza esse círculo restaurativo, tem uma mediação de uma pessoa preparada para isso, não é o juiz que faz. E nessa mediação, as próprias partes conversando, envolvendo seus familiares, eles encontram uma solução. A vítima tem a oportunidade de falar do seu drama vivenciado, das consequências que foi o ato que ela sofreu, dos danos que sofreu, e ao mesmo tempo o ofensor pode também falar sobre o que o levou naquela circunstância a praticar aquele ato, e ali sair um acordo para ele reparar esse dano da vítima e também o conjunto ali viabilizar algumas medidas também de políticas públicas para enfrentar os problemas, muitas das vezes, que está envolvido o adolescente ou aquele que for autor do ato infracional. Então a justiça restaurativa é uma forma nova de você olhar o ato crime. O crime não é nada mais do que um litígio entre pessoas. A regra é essa, em que o Estado resolveu dizer, esse é crime e esse não é crime, e trouxe para si a resolução desse conflito, quando antes isso também havia a possibilidade das partes resolverem isso. Isso vem crescendo, é prática também de povos mais indígenas, de comunidades mais antigas também, que nós está sendo recuperado como uma alternativa a esse modelo punitivo que também não consegue resolver o conflito, consegue às vezes punir, mas não resolve o conflito, não resolve o problema da vítima, e muitas das vezes esse pessoa que praticou o ato infracional, o crime, também termina não voltando a conviver saudavelmente com as pessoas em sociedade. Então, por meio do consenso, com certeza os benefícios são maiores. É preciso consenso. Se as partes não quiserem assim, não será o processo previsto no ECA ou no processo penal. Quando elas acertam, é possível fazer isso, como é possível de forma complementar. Por exemplo, na área também de violência doméstica, é possível, sim, mesmo que o autor do fato venha a ser punido pelo seu ato, mas é preciso entender que aquelas relações precisam ser restauradas. Sim. Que muitas das vezes eles têm filho e vão continuar convivendo, mesmo separados, mas tem um filho que vai ser o elo entre eles. Muito obrigada, doutor Costa. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto. E você, quer saber mais sobre um assunto da justiça? Envie uma mensagem para a gente para o nosso WhatsApp 98880-4461. E no período de 11 a 15 de junho, as unidades da Justiça de Primeiro Grau do Maranhão baixaram um total de 32.353 processos. Eles foram arquivados definitivamente e retirados dos acervos de 266 unidades judiciais, entre varas e juizados de todo o estado.
O número é resultado da primeira semana de baixa processual, instituída pela Corregedoria Geral da Justiça como parte do Programa de Enfrentamento à Taxa de Congestionamento Processual. As unidades judiciais que registraram a maior quantidade de processos baixados foram a Comarca de Turiaçu, 1.912 processos, o 12º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís, 1.061 processos, a Comarca de Vitória do Mearim, 1.022, de Santa Luzia do Paruá, 841 e de São Mateus, 834 processos. A Semana da Baixa Processual foi instituída em razão da necessidade de concentrar esforços para uma prestação jurisdicional mais célere e para a redução da taxa de congestionamento processual. Olha, as comarcas de Rosário e Buriticupu estão com inscrições abertas para casamentos comunitários. Em Buriticupu, o casamento vai acontecer no dia 8 de novembro e as inscrições vão até o dia 5 de outubro. Podem ser feitas no cartório de ofício único, na rua 7 de setembro, número 10. Já em Rosário, o casamento comunitário está marcado para o dia 6 de setembro. Os casais interessados têm até o próximo dia 31 de julho para realizar a inscrição no cartório extrajudicial do 2º ofício da comarca, na Avenida Vitorino Freire, número 383, Centro. Os atos ligados ao projeto Casamentos Comunitários, como selos e certidões, são expedidos gratuitamente. Depois do intervalo, o juiz José dos Santos Costa vai contar como está o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Luís. E você vai saber sobre a inscrição de projetos sociais no 1º Juizado Especial Criminal de São Luís para receber recursos financeiros. Não saia daí para entender direitinho. Até já! Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia, já está de volta. E você também pode acompanhar as notícias da Justiça de Primeiro Grau do Estado pelas redes sociais e pelo site da Corregedoria. Anote aí, www.tjma.jus.br/CGJ. Hoje estamos conversando com o juiz José dos Santos Costa, titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca da Ilha. Doutor Costa, hoje, como está o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Luís e como a 2ª Vara atua na fiscalização desses centros? Esses centros, CREAS, eles são órgãos da assistência social no país, mas são órgãos municipais e que atendem famílias e pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. Esses CREAS também eles executam as medidas socioeducativas restritivas de direito, que são a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade aplicada pelo judiciário. São eles que fiscalizam. Então. São eles que executam. Executam, na verdade. Nós abrimos um processo. Quando o adolescente é julgado, responsabilizado, tem um processo de execução e é encaminhado, quando essas medidas, aos CREAS respectivos. Aqui, nós temos 5 CREAS. Então, esses 5 CREAS, de acordo com o território, eles são distribuídos pelo território na ilha, eles executam essas medidas. Então, são medidas, como eu falei, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Nós temos cerca de 300 adolescentes cumprindo medida nos CREAS da cidade, mas temos encontrado dificuldade porque os CREAS não estão devidamente aparelhados. Tem uma equipe técnica que faz todas as atividades dos CREAS, que é, como eu falei, de todo aquele trabalho de assistência social e também das medidas socioeducativas. O que dificulta quando deveria ter uma equipe própria para cuidar só de ato infracional, para acompanhar esses adolescentes. Além disso, o que a gente vê que termina dificultando o cumprimento das medidas é a ausência, por exemplo, de trabalho aprendiz para esses adolescentes. É a ausência de cursos profissionalizantes adequados ao ensino em que eles se encontram.
Enfim, então isso encontra dificuldades enormes para essa ressocialização dos adolescentes. E quando isso não é bem feito, termina importando em que esse adolescente voltando a rescindir e indo para uma unidade de internação do Estado da FUNAC. E ainda tem também a questão social, né? Chega em casa, a família às vezes não ampara. A família desestruturada, né? Às vezes até incentiva, né? Enfrenta esse problema, que é um dos maiores problemas. A grande maioria desses adolescentes envolvidos em ato infracional que nós encaminhamos para os CREAS são a grande maioria de famílias muito vulneráveis. Sim. Às vezes convive só com a mãe, tem dificuldade de sobrevivência e termina sendo também um atrativo o tráfico e as facções, que terminam atraindo, estimulando o consumo de droga, enfim. Sem resolver esse problema é muito difícil também de estancar esse crescimento de adolescente envolvido em ato infracional. Esses CREAS, eles não atuam direto na família, é somente eles no amparo. Atuam, mas como eu estou falando, as questões fundamentais seria para esse adolescente encontrar um espaço de trabalho, de curso profissionalizante, ou uma escola a nível integral que pudesse ofertar, incentivar, não encontram. Então isso termina tornando ineficaz a metade das medidas que são aplicadas a esses adolescentes aqui na ilha de São Luís. Investir na educação sempre é a melhor saída. Não tenha dúvida. Sem isso, a base é a educação. Sem isso, você deixa essa garotada muito vulnerável para o consumismo, para essas outras motivações que ofertam o tráfico e as facções. O dito popular, mente ociosa, oficina, né? Menino fica sem fazer nada durante o dia, a mãe sai para trabalhar e só volta à noite, ele fica ali na esquina tem droga sendo consumida, tem alguém do tráfico e de facção estimulando um roubo, enfim, ele estando sem esse controle da família e sem estar na escola, termina sendo fragilizado para ingressar no mundo da criminalidade. E, doutor Costa, em relação às instituições de internação de adolescentes em conflito com a lei, como estão funcionando hoje e qual a média de adolescentes nessa situação? As unidades de internação, elas cumprem, então, essa medida que é a mais rigorosa. É o Estado que é o responsável por isso, é a FUNAC. Nós apuramos o processo, aplicamos a medida e se instaura um processo de execução dessa medida e vai para a FUNAC. A medida, o mínimo de 6 meses, o máximo de 3 anos, como está previsto no ECA. E esse adolescente então encaminhado para lá, são 4 unidades para cumprimento de medida de internação em São Luís e tem uma em Imperatriz. São cerca de 170 adolescentes que estão cumprindo medida de internação no estado. E tem também as unidades de internação provisória, que é aquela de até 45 dias que o adolescente fica internado para responder a processo. Nós temos uma aqui, outra em Imperatriz, a daqui para 42 adolescentes, Imperatriz para 30, e agora está sendo também criado uma em Timon para em torno de 15 adolescentes. Enfim, essas unidades elas devem ter sempre um conteúdo muito educacional. Então, nas unidades de cumprimento de medida, o adolescente tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer terapias, tem que fazer atividade esportiva e tem que ser preparado para voltar à sociedade e buscar outra alternativa de vida. A grande dificuldade é porque muitas das vezes ele vai voltar para o mesmo ambiente dele, desestruturado, com uma família desorganizada, onde tem lá na esquina o pessoal esperando ele do tráfico. As facilidades, né, do mundo. Então isso termina dificultando. A escola às vezes cria dificuldade, então essa é uma dificuldade. Porque também o trabalho de formação também ainda é muito deficiente nas unidades de internação, para preparar esse adolescente para o mercado de trabalho. Sim, então isso ainda é muito deficiente, são poucos cursos para oportunizar e ao mesmo tempo o trabalho de egresso, não basta você dar o curso para ele muitas das vezes, mas se ele está saindo da unidade, ele tem que ser acompanhado para ver se ele ingressa no mercado de trabalho, se volta a estudar, e isso às vezes termina sendo muito fragilizado. Existe?
E esse adolescente termina migrando para o sistema carcerário, que hoje é cheio de gente muito jovem, de 18 a 24 anos. E existe, doutor, esse acompanhamento depois que ele sai dessas unidades? Existe, mas aí o acompanhamento vai voltar para o CRES. Ah, sim. Porque muitas das vezes ele está numa internação, tem uma progressão para uma medida de liberdade assistida, para a liberdade dele continuar sendo monitorada, e agora é pelo CRES. A FUNAC faz essa ponte com o CRES. Mas, como eu falei, os CRES ainda estão meio deficientes, porque não tem uma equipe própria para isso, não tem uma retaguarda que possa prestar um melhor serviço. Então, no conjunto, termina sendo muito fragilizado essa perspectiva de que a medida possa realmente mudar a vida desse adolescente. Uma boa parte volta a delinquir, uma boa parte volta a praticar ato infracional, volta para a unidade de internação quando não tem 18 anos, ou então vai para o sistema carcerário. Melhorando isso, a gente teria como evitar que muitos adolescentes ingressassem na criminalidade. Com certeza. Existe uma média, doutor, de reincidência dos adolescentes que saem? Olha, a média ainda não é tão grande assim, mas é em torno de 30%, 40% de adolescentes que volta a delinquir. E isso termina, como ele, quando sai de uma internação, já está transitando para a maioridade, muitas das vezes essa reincidência já vai se dar como adulto, ele praticando o ato infracional. E nós temos então só 2 unidades, então tem meninos de Timon cumprindo internação aqui em São Luís, e isso termina dificultando o acompanhamento da família. Interior, né? Eles são remanejados para cá, porque só tem aqui, e isso dificulta, porque o acompanhamento da família é fundamental. Esses laços que às vezes estavam fragilizados, quando ele está internado, também a unidade tenta ver se isso aproxima, para quando ele voltar, esses laços possam estar fortalecidos. Mas com esse distanciamento, isso termina dificultando. Com certeza, a família é a base de tudo, não é, Eider? É isso, com certeza absoluta. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. O senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Então, o que se percebe é que aqui na ilha, nós não estamos conseguindo conter a criminalidade e o avanço de facções. Com isso, terminam se incorporando muitos adolescentes dessas regiões mais fragilizadas, desses bolsões de miséria na ilha. E é esses meninos que vêm para a gente. São esses meninos que vão para o CRES e que vão para a FUNAC. Então, muitas das vezes, a gente tem dificuldade dentro do CRES, como dentro da FUNAC, da convivência desses meninos, porque muitas das vezes eles estão ou em bairro ou porque são ligados a facções, criando um certo conflito. Nós temos um número muito grande de adolescentes que são mortos por conta dessa convivência aí com facção, com tráfico aqui na ilha de São Luís. Ok, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação em nosso programa, doutor Costa. E se você quer participar do nosso programa, envie uma pergunta, reclamação, sugestão ou elogio. O nosso número do WhatsApp é 98880-4461. E uma última informação. O primeiro Juizado Especial Criminal de São Luís está selecionando projetos sociais para receber recursos financeiros arrecadados por prestações pecuniárias, composições civis, transações penais e suspensão condicional de processo. Podem se inscrever organizações públicas ou privadas sem fins lucrativos, sediadas na comarca da Ilha de São Luís. As inscrições vão até o dia 10 de agosto e podem ser feitas no juizado, no 3º andar do Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente do órgão. O resultado será divulgado no site do Tribunal de Justiça, no Diário Oficial, e também será disponibilizado no mural do juizado. E esta edição do Justiça Cidadã chega ao fim. Nova edição no sábado, ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas, às 9 da noite. Então a gente te aguarda. Tchau, tchau. Até lá.